Olá, eu sou a Raquel Mazera, palestrante. Hoje eu estou aqui trazendo a palestra Estratégias Vitoriosas para o Sucesso. Eu queria começar te agradecendo por estar aqui. Então eu tenho a honra de estar podendo fazer essa palestra no dia de hoje para você e trazendo como esse tema. Um tema que hoje é muito discutido nos mundos dos negócios, mas também na nossa vida pessoal. E eu começo te perguntando, o que é que você está fazendo para o seu sucesso? O que você faz a cada dia para alcançar o seu objetivo? Aquilo que você tanto quer, que você sonha, que você deseja. O que você está fazendo? Talvez você deve estar se perguntando ou refletindo que já fez muita coisa, que já lutou, que busca, que está sempre tentando e por algum motivo ainda não alcançou aquilo que tanto você desejaria, que tanto você gostaria. Mas sabe de uma coisa? Que você não está sozinho. Hoje esse tema traz essa importância porque no mundo inteiro hoje vive-se muitas pessoas com a mesma situação, que estão tentando buscar o sucesso, alcançar os objetivos, querer alcançar o seu sonho e por alguma dificuldade, algum obstáculo, ainda não conseguiu. Por isso, esse é um assunto de grande importância no mundo inteiro. E eu trazendo essa palestra, eu lhe vou contar uma história. Era uma vez um senhor que tinha uma fazenda, uma grande lagoa, e todos os dias ele ia lá naquele local, naquela lagoa. Um dia, se aproximando da lagoa, ele ouviu sorrisos, barulho de pessoas, conversas, e foi se aproximando devagar com cuidado. E ao ver que era um grupo de mulheres que tinham tirado suas roupas e estavam a banhar-se na lagoa. Então, pouco a pouco, ele foi se aproximando. Mas nisso, uma das mulheres que viu de longe, gritou e disse: "Ei, pare aí, não se aproxime, pois se você se aproximar, nós vamos para o fundo da lagoa. Não dê mais nem um passo, pois quanto mais você se aproximar, mais nós iremos em direção ao fundo da lagoa." E ele olhou calmamente, tranquilamente e lhe falou: Não se preocupem. Eu apenas venho aqui porque todos os dias eu preciso tratar dos jacarés que eu crio nesta lagoa. Então, gente, às vezes nós estamos naquela situação complicada, difícil, achando que não há uma saída, não há uma solução para as dificuldades, acreditando que a gente não é merecedor, que a gente não consegue alcançar o sucesso, aquilo que a gente tanto gostaria de ter na nossa vida. O que está faltando é ter estratégias, é saber colocar no momento certo, na hora certa, uma estratégia para que a gente possa ir caminhando em benefício daquilo que a gente quer. E quando eu falo sucesso, não importa que tipo de sucesso é. Pode ser na sua área pessoal, nos seus relacionamentos familiares ou na sua carreira, na sua empresa. Pois para cada um, o sucesso ele pode ter definições diferentes. Pode ser que o sucesso para uns pode ser a riqueza, a fortuna, pode ser um cargo, o poder, enquanto para outros pode ser apenas uma paz, tranquilamente vivendo consigo próprio e com os seus. Mas, indiferente que para cada um o sucesso seja, o mais importante é saber que cada um de nós pode alcançar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja.
Então é preciso o quê? Ter as estratégias certas, na hora certa e no momento certo. E para isso é preciso que criamos um plano de metas. Um plano de metas para que a gente esteja focado naquilo que a gente quer. A partir do momento que você começa a colocar foco naquilo que você tanto deseja e quer, você começa esse caminho. Um plano de metas é você estar colocando dentro dos seus objetivos metas compensadoras, realizadoras, para que você prossiga passo a passo, meta a meta. Cada passo, cada meta exige mais uma meta, e assim uma meta vai compensando outra e você vai estar seguindo neste caminho para chegar ao seu objetivo. Então é preciso entender que quando eu falo em criar um plano de metas, eu preciso estar com foco no meu objetivo, naquilo que eu quero. E mais importante, registrar. Isto quer dizer, colocar por escrito os objetivos que você quer alcançar e depois traçar as metas. E ainda mais, colocar datas. Então você coloca o seu plano de meta em ação. Isto é, cada dia, o que é que você pode fazer em benefício dessas metas? O que é que você pode fazer hoje? Só por hoje. Qual o passo que você vai dar hoje em relação ao seu maior objetivo, naquilo que você quer alcançar? É preciso saber que o que se quer, quando e como se espera alcançar o que se quer. Essa frase é de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele escreveu um livro que é A Lei do Triunfo. E dali ele coloca as 16 leis no que a pessoa precisa estabelecer na sua vida para alcançar e ter sucesso na sua vida. Então é preciso saber o que quer. Isso é preciso que você tenha seus objetivos definidos. Não pode ser algo muito amplo. Você tem que ter definido exatamente o que você quer. E olhar e se perguntar: isso que você quer é congruente para você? Está de acordo com os seus princípios, com os seus valores? Realmente é isso que você quer para a sua vida? Que consequências isso pode trazer para a sua vida? Ao fazer essa escolha, quais serão as perdas e ganhos que você terá em fazer essa escolha, nesse caminho, desse objetivo? Quando e como quer alcançar? Então, ter datas. Pode ser a longo prazo, a médio e a curto prazo, dependendo de cada meta. Cada meta tem que estar de acordo com a sua vida, com seus planos, para que você possa alcançar em determinado período. Por isso a importância de colocar datas. E depois, como você vai alcançar? Então você começa a entrar em ação. Entrar em ação, então não é ficar parado, é se motivar e começar a praticar através das suas atitudes, dos seus atos. E isso que eu estou falando vai pegar as suas 4 áreas, que é a mental, a física, emocional e espiritual. Um bom planejamento, um bom plano de metas tem que abranger as 4 áreas, porque precisamos estar em equilíbrio na nossa vida, estando harmonizado com tudo e com todos, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, essas são as estratégias estas para levar ao sucesso. Então eu vou contar para você outra história. Era uma vez um jovem
muito rico, famoso, que morava em uma grande mansão, e lá ele tinha uma piscina, uma enorme piscina em que criava crocodilos. Esse jovem deu uma grande festa, convidou várias pessoas, e lá no meio da festa, chegada a 1 hora da noite, de repente, no meio da música, de todo o barulho, ele pediu que parasse a música. E ele falou bem alto: quem se atrever a pular na minha piscina e sair do outro lado vivo, eu vou lhe dar os meus carrões. E foi um silêncio geral. Ninguém falava nada. Afinal de contas, quem ia se arriscar a pular numa piscina cheia de crocodilos? E mais espantoso ainda, dele estar fazendo aquela oferta. Mas ninguém se atrevia a falar nada. Então, pela segunda vez, ele foi e falou: quem se atrever a pular na minha piscina e sair do outro lado vivo, eu lhe darei, além dos meus carrões, as minhas mansões. E novamente, silêncio geral. Ninguém falava nada, ninguém dizia nada. Tudo já muito parado, muito calmo, até que um momento, ele, pela última vez ele foi e ele disse: quem conseguir pular na minha piscina, atravessar e chegar do outro lado vivo, eu dou os meus carrões, as minhas mansões e os meus aviões. E nesse momento em que todos já espantados, olhando, naquele silêncio geral, pula para a sorte um homem. E ele, naquela piscina, debate com aquele crocodilo. Quanta emoção! Nossa, foi uma luta intensa. Pegava-se na cauda, virava de um lado para o outro, até que um momento ele sai no outro lado da piscina, cheio de arranhões, de hematomas. E o jovem ambicioso, rico, chegou perto dele e lhe disse: olha, parabéns! E agora, como é que eu faço para entregar os prêmios? E o homem olhou para ele e disse: eu não quero seus prêmios. E ele olhou novamente e disse: mas olha, eu quero entregar o que eu prometi, todos os prêmios. Você chegou aqui, então eu estou aqui para lhe entregar. Me diga como que eu faço? E ele novamente disse: não, eu já disse, eu não quero seus prêmios. E mais uma vez ele disse: mas os meus carrões, os meus aviões, as minhas mansões, o que é que eu vou fazer? Ele disse: não, mas eu já disse, eu não quero. Então ele disse: tá, então o que é que você quer? E o homem olhou para ele e disse: eu quero saber quem foi o desgraçado que me empurrou para dentro dessa piscina. Muitas vezes a gente é capaz de fazer muitas coisas que nós mesmos não nos damos conta do que a gente é capaz de fazer. Então, às vezes, é preciso ter um empurrãozinho. E esse empurrãozinho é o meu propósito, de eu estar aqui com você hoje. Talvez você está aí com suas dores. Não importa, como eu falei antes, em que área for. Que pode ser uma doença, pode ser uma situação financeira, ou pode ser uma situação de relacionamentos. Mas saiba que sempre há uma saída. Há uma solução, há um caminho para que você alcance os seus objetivos, esse seu sucesso. Mas às vezes é preciso esse empurrãozinho. E esse empurrãozinho é a motivação. Motivação esta que ela vai acontecendo de dentro para fora. A motivação, às vezes, ela pode ser pela alegria, por um prêmio, uma recompensa, mas muitas vezes ela pode acontecer também por uma dor, por um sofrimento. É quando você às vezes está naquele momento mais difícil, mais complicado da sua vida, quando você acha que não há mais solução, que não há mais saída.
Então vem essa motivação. E que você diga: eu vou vencer, eu posso, eu consigo. Então é estar motivado, um motivo para a ação, para você entrar em ação. Então quando você traça o seu objetivo, pense nisso e reflita. Qual é o motivo que te leva a querer alcançar o seu objetivo? Por que você quer alcançar isso que você está pensando agora? O que você ou as outras pessoas ganham com isso? Você está disposto a se entregar e lutar por esta causa, por esse objetivo? Esta é a motivação. E é dentro dessa motivação que você vai traçar esse seu plano de metas. Que você vai colocar os seus objetivos, as suas metas e entrar em ação. E aí sim, você vai ter as estratégias para que possa resolver cada meta, cada desafio, cada dificuldade que você encontrará neste caminho. E muitas vezes você pode até estar se dizendo: ah, Raquel, mas olha só, é porque você não sabe o que eu já passei na minha vida, os meus sofrimentos, as minhas dores, todas as dificuldades. Ou você não sabe em que situação eu me encontro agora. E talvez você pode até estar pensando: eu não sou merecedor, ou eu não tenho as capacidades e as potencialidades para conseguir o que eu quero. Talvez você possa até dizer que você é um desgraçado, um sofredor, ou que você nasceu sem sorte. Enfim, que você traz um karma consigo e não consegue chegar aonde você quer. Mas saiba que todas essas dificuldades, elas são crenças. São crenças que elas vão limitando você. Essas crenças limitantes, elas te sabotam. E elas criam como se fosse uma parede, um muro na sua frente, e que você não consegue encontrar saída, achar solução. E passa a acreditar que realmente a vida é assim mesmo. Ou achar que você não é capaz, ou colocar, às vezes, a culpa nos outros. Então, o problema é do chefe, é do país, da situação, da crise, do filho, do pai, da mãe, da vida que teve, da escola, dos professores, e assim vai se colocando barreiras e mais barreiras. E elas vão criando um emaranhado na nossa frente. E aí a gente para no meio do caminho. E aí a gente não sabe dessa força, desse poder, desse potencial que todos nós temos. Independente, cada um de nós, ao nascermos, a gente já tem esse potencial. Mas a vida vai nos programando e fazendo com que a gente acredita que a gente não tem força, que não tem poder, que não é capaz. Assim como aparece aqui nessa foto que o cavalo está amarrado e ali ele fica por horas naquela cadeira. Porque a crença de não acreditar na sua potencialidade, na sua capacidade. Nós somos assim. A gente fica amarrado às velhas crenças que foram se estabelecendo durante a nossa vida. Seja através das nossas famílias, da sociedade, da escola, das religiões, e vamos nos amarrando. E vamos nos amarrando e acreditando que temos que ficar exatamente neste lugar, como estamos, que não temos forças para prosseguir e ir adiante. Então,
eu quero contar outra história para vocês. Era uma vez uma senhora que preparou um peixe muito gostoso. E ao trazer para as pessoas que estavam ali de visita na sua casa, depois que todos saborearam o peixe, alguém lhe perguntou: "Poxa, que peixe delicioso, me passa a receita, como você faz?" E nessa troca de informações, a pessoa perguntou: "Por que é que você corta a cabeça do peixe?" Então a mulher respondeu: "Eu corto a cabeça do peixe porque minha mãe me ensinou essa receita. Essa receita é uma receita de família, é tradição. Então, minha mãe me ensinou na hora de preparar o peixe para cortar a cabeça do peixe." Então foram perguntar à mãe dela. E chegando lá, buscando as informações junto à mãe desta mulher, a mãe lhe respondeu: "Olha, eu sempre fiz o peixe e cortava a cabeça do peixe porque a minha mãe me ensinou." Então a avó da mulher havia ensinado para a mãe dela que também se cortava a cabeça do peixe. Então foi-se buscar mais adiante. Então agora lá na mãe da avó, no caso a bisavó. E perguntaram para ela por que ela cortava a cabeça do peixe, qual era a questão da receita de fazer o peixe sem a cabeça. E ela respondeu: "Olha, na minha época eu só tinha essa forma, e a forma que eu tinha, ela não cabia o peixe inteiro, por isso eu cortava a cabeça do peixe." Sendo assim, às vezes em nossa vida, a gente fica por anos repetindo coisas que nós mesmos não damos conta do que a gente está fazendo. E a gente continua repetindo. Essas repetições, elas vêm passando, às vezes, de geração para geração. E continuamos durante a nossa vida, sem ao menos, às vezes, parar para refletir, para perguntar ou para fazer uma autocrítica. Por que é que eu estou agindo assim? Por que me faz pensar que eu não sou merecedor, que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz? Às vezes estamos repetindo e repetindo, sem se dar conta que estamos nos prejudicando. Assim vamos levando pelo resto da nossa vida. Então eu quero trazer para você um método muito prático, simples, do qual vai fazer você economizar o seu dinheiro, a sua energia, a sua vontade ou a sua, vamos dizer, má vontade de ir à busca. E é um método muito prático. E você vai ter tempo suficiente para estar colocando os seus projetos em ação, para colocar o seu projeto e assim trazer benefícios para você e com os seus. Então ele se consiste em 3 passos. O primeiro passo, eu vou falar como que funciona a nossa mente, para a gente poder entender por que é que somos assim. No segundo passo, eu quero mostrar como acontecem essas programações, essas crenças limitantes que nos sabotam. E o terceiro passo é o mais fantástico. É como você vai fazer novas programações para você ter o seu sucesso. Então, no primeiro passo, como que a nossa mente funciona? A nossa mente é como se ela fosse 2 em 1. A nossa mente consciente e subconsciente. O nosso consciente é a nossa parte racional. É o nosso eu. É isso que faz a gente analisar, pensar, decidir, julgar, criticar, escolher. É a nossa parte inteligente, porque só nós
seres humanos, temos. É pela nossa parte racional que faz a gente agir plenamente como gente de verdade. Então, quando eu sei que quero algo, mas eu estou convicto daquilo que eu quero, eu tenho plena certeza, não é um querer simplesmente de querer, mas eu estou convicto daquilo que eu quero para a minha vida. Qual o meu objetivo? Eu tenho um objetivo definido. Eu sei que eu posso fazer. Eu estou aberto para fazer. Nada me impede, nem algo exterior, digamos, alguém apontando uma arma para mim, ou interior, medo, insegurança, enfim, algo que venha me atrapalhar. Aí sim, eu tenho o livre arbítrio e eu posso fazer, e eu posso escolher. É através do meu consciente que eu vou estar fazendo programações, novas programações, para obter aquilo que eu quero. E o subconsciente é a outra parte da nossa mente que, digamos, é a parte que a gente não conhece. Por exemplo, num iceberg, comparando um iceberg, o subconsciente é toda a parte que está submersa, que a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não conhece. E só aquela partezinha pequena que está fora é que a gente pode ver, que a gente pode enxergar. O subconsciente, ele é como uma máquina. A gente programa e ele age automaticamente, independente do nosso consciente. Então ele começa a agir sem perguntar se está certo, se está errado, se constrói, destrói, se prejudica ou não prejudica. Porque simplesmente a gente continua repetindo aquela ação, aquela atitude, sem conseguir entender, sem compreender. Por quê? Porque é automaticamente. Então o subconsciente, ele move o nosso corpo. Todos os movimentos da batida do coração, do circular do nosso sangue, até os movimentos voluntários, quando a gente pratica, por exemplo, um instrumento musical, andar de bicicleta, dirigir um automóvel, eu pratico e depois se torna automático. O nosso subconsciente move os nossos sentimentos, as emoções. E é por isso que a gente diz que animais e plantas também têm subconsciente. Então, todos os sentimentos, todas as emoções, tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa vida, que gera a emoção, que gera o sentimento, vai se programando na nossa mente subconsciente. E aqui, não importa eu dizer se é um sentimento positivo ou negativo, que está repetindo através de todos os nossos sentidos. Então, aquilo que a gente vai vivenciando, o cheiro, aquilo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente toca e sente, todos os nossos sentidos. E tudo vai se programando na nossa mente subconsciente. E ele começa e vai cada vez mais. E quanto mais intensa for a emoção, mais forte vai se estabelecendo uma programação. Eu trago uma frase aqui do Deepak Chopra, que ele é um médico indiano e ele trabalha muito dentro da física quântica, e ele fala do poder do subconsciente e como a gente pode estar trabalhando na nossa mente, e ele traz vários exemplos de curas, dito na maioria das pessoas por curas milagrosas. Pessoas então que tinham uma certa doença, já tinham feito tratamentos convencionais, e quando começaram a fazer esse autoconhecimento, começaram a aprender, a entender, e começaram a melhorar, e conseguiram se curar. O que for tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. Aquilo que você diz para você, você é. Se você diz que você é um fracassado, você é um fracassado, será um fracassado.
Se você diz que você é uma pessoa bem-sucedida e feliz, será uma pessoa de sucesso e feliz. Quer saber o que você vai ser no futuro? O que você vai ser amanhã? Olhe para o que você está fazendo hoje. O que é que você está dizendo nesse exato momento para você? Quais são seus diálogos internos? Se você está dizendo que não é capaz, que não pode, que não consegue, que a vida é muito difícil, que tudo é muito complicado, esse será o teu destino. É isso. Então, ele traz com esta frase para a gente poder fazer essa compreensão de como que a nossa mente funciona. Então nós vamos usar o nosso consciente para programar aquilo que a gente quer no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, depois de programado, ele vai agir automaticamente. Independente. A gente diz que ele é o servomecanismo. Isso é, o subconsciente está a favor, trabalhando ao nosso favor. É aqui que a gente começa a entender todos os males, as doenças, aquilo que a gente vem projetando na nossa vida. O fracasso, as derrotas e os insucessos. A neurociências, ela estuda todo o cérebro e ela mostra que, através do nosso cérebro, ele vai captando todas as informações que vêm dos nossos sentidos e lá nos neurônios é que faz essa conexão. Então, diz assim, a informação que chega ao cérebro, ela não é feita de imagens, palavras e emoções. Ela é feita de energia. As informações, elas chegam, mas quando ela vai fazer essa conexão, o neurônio leva a informação para outro neurônio, a informação que é física se transforma em sinal elétrico e depois, novamente, em sinal físico. Sendo assim, ela consegue passando a informação adiante. Cada neurônio se comunica com milhares de outros neurônios. E a gente nunca para de aprender. O nosso cérebro, ele tem plasticidade. Por isso, não importa a idade que você tem. Porque a gente só para de aprender no caso de uma doença degenerativa ou de morte. Senão, a gente está aprendendo sempre. Eu vou contar outra história para você. Esta é uma história do Zen que contava assim. Era uma vez 7 sábios. Os 7 sábios, cegos. Eles eram cegos justamente porque eles poderiam ajudar as pessoas ouvindo mais o que elas tinham para contar. Mas um dia começou a haver uma discussão. Esses sábios começaram a discutir entre eles, até que um deles disse: olha, nós estamos aqui para ajudar as pessoas e não para ficar discutindo por picuinhas. Eu vou me retirar, vou para longe, lá na montanha, em uma caverna. E assim ele o fez. Depois de um certo tempo, chegou naquela cidade um animal que nunca ninguém tinha visto antes. Era um elefante. E toda aquela conversa, os sábios se aproximaram para poder saber o que era aquilo. Então cada sábio tocou numa parte de um elefante. Então um tocou a barriga e disse: olha, é algo muito grande que deve pegar várias partes. É enorme. E o outro já pegava na sua cauda e disse: não, isso parece uma rocha com uma corda pendurada.
e que se pode pendurar porque tem muita força. E o outro já põe na sua tromba e disse, não, isso é algo como uma serpente sem dente, então não deve ser venenosa, deve ser algo calmo, tranquilo. E assim, cada um dava uma opinião. O outro olhou as suas orelhas e disse, bom, isso está levando vento para um lado e para o outro, até que chegou o sétimo sábio, carregando pela mão um menino que trazia ele, e o sétimo sábio disse para o menino, desenha no chão que você está vendo. E o menino fez o desenho. E o sétimo sábio passou a mão e contornou todo o desenho, para saber que ali era um elefante. Essa história, ela traz para a gente ver que muitas vezes a gente não conhece o todo, somente uma parte. E a gente acaba levando ou criando para a gente mesmo informações erradas. Então a gente acaba julgando e julgando as outras coisas sem se dar conta do todo. Assim é conosco. É preciso a gente entender como a gente é, mas nesse todo, no mental, espiritual, emocional e físico. Esse todo conhecimento como ser holístico, para a gente poder começar a entender e começar a compreender esse todo. O outro passo é a gente entender as programações. Então a gente viu como acontece a nossa mente, como que ela funciona, o que é o consciente, o que é o subconsciente. Agora, que programações são essas? Essas programações, elas estão em todo o universo, porque nós somos irmãos de todos os planetas, das estrelas. Tudo está conectado com tudo. Então a gente traz programações desde o momento em que há a fecundação da célula, o óvulo com o espermatozoide, já começa a funcionar o nosso subconsciente, já começa ali programações no nosso subconsciente. Então nós trouxemos programações desde a fecundação da nossa genética, do qual vai trazer as programações hereditárias, as características, como a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos. Ela vai trazendo essas programações vindas dos nossos antepassados, lá das nossas culturas, das nossas civilizações, da carência, da abundância, mas principalmente das nossas últimas 4 gerações. Portanto, você é o que é, você age desse jeito e você nem sabe que você é muito mais dos seus pais, dos seus avós e bisavós do que você dá conta. Mas as programações maiores é durante o seu processo de gestação. Tudo que a sua mãe vivenciou durante a sua gestação, medos, inseguranças, tudo aquilo que foi se repetindo, e quanto mais aquela emoção forte foi se estabelecendo, mais diretamente foi se programando também em você. Porque o subconsciente da mãe e do filho é como se fosse um só. Tudo vai sendo filtrado diretamente para o seu filho. Situação financeira, desentendimentos, perdas, separações, as relações que tinham, tudo que era vivenciado, a sua mãe vivenciou, foi passando para você. Você traz essas programações também no seu processo de nascimento. Como foi a hora do seu nascimento, o parto, como a mãe esperou, se demorou para nascer, se ela sofreu muito, e também as programações durante a sua vida, das escolas, das igrejas, da sua família, da sociedade, de toda a sua cultura que vai trazendo em você. E são essas programações que não importa
se são boas ou ruins, que faz você agir dessa maneira. E às vezes a pessoa está ali com uma programação dessa, repetindo no seu subconsciente, e ela não se dá conta. Então ela continua sofrendo. Mas você pode até estar pensando, eu vim de uma família com dificuldades, eu tive vários obstáculos na minha vida, eu sofri muito, enfim, eu estou numa situação muito ruim, então não tem mais jeito. Tudo está se desmoronando para a minha vida. Eu sei que você pode estar nesse momento como se fosse uma rocha e que você está se espedaçando e que você acha que não tem mais como juntar esses cacos, a juntar esses pedaços e transformar novamente uma bela obra de arte. Mas saiba que você tem o poder. Como esse poder? O mesmo poder da sua mente consciente, do seu subconsciente que se programou durante toda a sua vida, você agora pode usar para fazer novas programações e reprogramações. Você é capaz, só você pode fazer essa mudança. Então você vai agora, através desse método fantástico e prático, fácil de fazer, estar estabelecendo novas programações na sua vida e assim poder ter o seu sucesso. Então são 3 métodos: repetição, imaginação e compreensão. Repetição. Se durante toda a sua vida as programações lá negativas, elas aconteceram porque foram repetidas durante muitas vezes na sua vida. A mente consciente, às vezes dizendo e programando a sua mente subconsciente, repetindo, através de imagens, de palavras, de ações, de atitudes, de pensamentos. E você vai repetindo. As pessoas que estão ao seu redor vão repetindo. Por exemplo, se o seu pai dizia: ganhar dinheiro é muito difícil, tem que sofrer muito. Olha, ganhar dinheiro não é pra gente. Nós somos pobres e sofredores. É difícil ter sucesso, é difícil alavancar. Então você ouviu isso durante muito tempo na sua vida. E você agora acredita na dificuldade de ter o sucesso, porque foi se repetindo. Então, através do método de repetição, você pode fazer novas programações. Então, escreva algumas frases no verbo presente, positivas, naquilo que você quer. E repita todos os dias. Repita através das suas palavras, das suas ações e atitudes e do seu pensamento. E vai dizendo, por exemplo, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou saudável. Eu sou inteligente e sou capaz. O dinheiro circula abundantemente em minha vida. Eu tenho um emprego de sucesso. Eu sou uma pessoa compromissada. Eu assumo os meus compromissos. Eu tenho magníficas recompensas. E assim vai dizendo e vai repetindo. Através de tudo que você pensa, fala, age. Repetindo, você está programando a sua mente subconsciente. Então, através do seu consciente, você sabe agora que você pode estar fazendo essas novas programações. O que se cria na mente subconsciente torna-se realidade. Pedro Antônio Grisa. Aquilo que está na nossa mente é o que vai ser realidade. Só vai se expressar aqui no exterior aquilo que já está no nosso interior. Os semelhantes se atraem. Aquilo que eu estou pensando vai atrair. Se eu quero bons relacionamentos, eu vou estar com a minha mente focada em pessoas de sucesso, pessoas
educadas, se eu quero, por exemplo, ter um bom emprego, eu vou estar o quê? Praticando na minha mente, falando de sucesso, de alegria, de felicidade. Então, aquilo que está na minha mente é o que vai atrair lá fora. Por isso, você tem que colocar o foco naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. E muitas pessoas erram exatamente por isso, porque elas ficam falando daquilo que não querem. E não é assim. Nós temos que estar programando a nossa mente para aquilo que a gente quer. Isso é um exercício. Como a gente vai na academia e faz um exercício e pratica todos os dias, assim é a nossa mente. Vamos praticá-las. Vamos fazer exercícios para a nossa mente através da repetição, da imaginação. E assim estamos fazendo programações positivas de sucesso, de saúde, de felicidade, de amor. O método da imaginação já foi comprovado através de exames, como o encefalograma, que o cérebro ele não faz diferença naquilo que a gente imagina e naquilo que a gente está fazendo na realidade. Então mostrou-se que a mesma área cerebral que ela é ativada quando a gente vê algo objetivo na nossa realidade, ela também é ativada quando a gente imagina. Sendo assim, por que não usar esse grande poder que nós temos da imaginação para poder estar fazendo programações para a nossa vida? Então começar a imaginar o seu objetivo alcançado. Crie um cenário, se coloque lá dentro, veja você realizando, você estudando, pesquisando, buscando, encontrando as soluções, entrando o dinheiro na sua vida, enfim, você fazendo essa troca, recebendo essas recompensas e ainda mais comemorando essa sua vitória. Então vá, através da sua imaginação, vivenciando tudo isso que você quer. Todo o universo está ao nosso dispor. Tudo está ao universo, tudo está ao nosso dispor. Mas por que será que a gente ainda não alcança? Porque ainda a gente não conseguiu entrar em harmonia, vibrar na mesma sintonia, na mesma frequência, para que as coisas estejam ao nosso alcance. Então, a lei da atração fala, se você quer a montanha, não fique esperando que a montanha venha a você. Não, vá até a montanha. Então, tenha foco, crie objetivo, entre em ação, vá ao encontro daquilo que você quer. Porque está no universo, está ao nosso dispor. Para a gente entender, vamos fazer uma experiência, como que acontece na imaginação? Eu quero que agora, nesse momento, pode até fechar os olhos se quiser, imagine um limão. O limão à sua frente. Pegue e corte esse limão em 4 partes e comece a espremer o limão na sua boca. E vai espremendo. E vai sentindo o sumo do limão, aquele suco que vai escorrendo na sua língua. E vai espremendo cada pedaço do limão e vai deixando esse limão escorrendo na sua língua e vai sentindo o limão, o sabor, e vai sentindo esse limão. Bom, agora eu pergunto para você, no momento em que você imaginou, que você pensou nesse limão, você pôde observar que na sua língua salivou mais, a sua boca ficou com mais saliva. Aí eu lhe pergunto, o limão é de verdade? Não. O limão estava ali com você? Não. Você apenas imaginou. Então isso é para ver quantas mudanças acontecem no nosso corpo através só do nosso pensamento, da nossa imaginação. O nosso corpo muda e se transforma
Quando a gente fica com medo, a gente leva um susto, apavorado, enfim, em vários momentos, o nosso corpo muda de cor, fica vermelho, fica pálido, arrepia. Então o nosso corpo faz várias transformações, que são transformações orgânicas, físicas. Então, sendo assim, a gente consegue entender que através de um pensamento, a gente consegue fazer transformações físicas no nosso corpo. Então, por quê? Porque pensamento é energia. Tudo que nós pensamos já está gerando energia. E como eu falei antes, as informações vão e transformam-se numa informação física para uma informação de energia. Sendo assim, nós temos que mais que aproveitar esse nosso potencial. É por isso que surge assim uma pessoa doente que às vezes de repente ela consegue se curar. Através do pensamento, daquilo que ela vai emanando, de energias boas, positivas, de amor, de alegria, de compreensão, ela vai fazendo que todo o seu corpo vai mudando. E ela consegue ter saúde. Quando estamos pensando, já estamos emitindo essa energia. E aí vai depender, a escolha é nossa. Se estamos com o pensamento no ódio, na raiva, na tristeza, na desgraça, estamos emitindo essas energias negativas. Então, vamos começar a pensar e a falar nas coisas boas, de harmonia, de paz, de alegria, de sucesso, de vitória, de saúde. E assim estamos enviando energias positivas. Por isso é que a gente diz que aquilo que eu faço para o outro, seja uma pessoa, uma planta, um animal, volta para mim. Porque energia é vibração. Energia vai e vem. E sendo assim, conforme a energia está vibrando numa certa sintonia para alcançar aquilo que tanto você deseja. E por último, nós temos a compreensão. A compreensão é justamente isso, é a gente poder entender como que a nossa mente funciona, que programações são estas vindas desde os nossos antepassados, durante o nosso processo de gestação, nossa infância, adolescência, mas que a gente pode estar fazendo novas programações através da repetição e da imaginação. Então, compreensão é você olhar aquele fato traumático, assustador, sobre outro ponto de vista, que não seja esse fato traumático. Então, isso é fazer uma compreensão. Isso é fazer uma reprogramação. Então, não é que a gente pode apagar aquilo que aconteceu no passado, mas a gente começa a olhar sobre outro ponto de vista, que não é mais com a emoção. Por quê? Porque agora a gente está olhando com o nosso consciente. A gente está compreendendo esses fatos que aconteceram na nossa vida. E a gente não vai mais agir cego, mecânico, como o subconsciente, que às vezes faz a gente agir como se a gente fosse uma besta, como se a gente não soubesse o que estava fazendo. E realmente, muitas vezes a gente diz, olha, não era bem assim que eu queria, eu não deveria ter agido dessa maneira, sabe? Foi numa hora, num momento de explosão, e eu acabei agindo, mas se eu tivesse refletido um pouco mais, eu não tinha feito aquela escolha. Por quê? Porque o nosso subconsciente age automaticamente. Então, através do nosso consciente, a gente começa a compreender esses fatos e a entender. E aí começa eliminando essas crenças limitantes, essas programações que vêm que nos impedem de estabelecer o nosso projeto de vida com os nossos objetivos. E a compreensão, eu trago uma palavrinha aqui que se chama APA. Essa compreensão, ela se faz através de amar todas as coisas do céu e da terra. O P de perdoar. O perdão, ele vai eliminar da nossa vida tudo aquilo que a gente está apegado,
as mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que às vezes a gente traz dos nossos antepassados, dos nossos pais, de alguém que ofendeu, que machucou. Então, o verdadeiro sábio, ele sabe que a maior sabedoria é praticar o perdão. Porque através do perdão, a gente desapega de tudo que é ruim e abre espaço para o novo, para esse novo entrar na nossa vida. E por último, agradecer. Nós não precisamos pedir nada, apenas agradecer, porque como eu falei, tudo está ao nosso universo, ao nosso dispor. Então, agradecendo, nós vamos trazendo para a nossa vida aquilo que a gente quer. A gente vai colocando foco naquilo que nós queremos. Quanto mais a gente agradece, mais nós estamos entrando em sintonia. Sabe, essa energia na mesma onda. E não, a gente vai vibrando, entrando em sintonia na mesma onda e assim nós vamos atraindo aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, você não precisa pedir, eu quero um bom emprego, eu quero ter saúde, eu quero ter sucesso. Não. Agradeça já, agora, dizendo obrigado porque eu sou um ser saudável. Obrigado porque eu sou uma pessoa de sucesso. Obrigado porque eu sou uma pessoa amorosa. Obrigado, obrigado. E quanto mais você agradece, mais você vai entrando em sintonia nessa energia e assim, dessa maneira, chegando mais perto daquilo que você tanto quer e deseja. Eu vou contar agora outra história para você. Era uma vez um homem que ele estava escapando de um tigre. E um tigre feroz veio para pegar ele. Então ele começou a correr. E ele viu um penhasco lá e ele viu que tinha uma trepadeira. Então ele se pendurou na trepadeira e ele ficou naquele penhasco. Mas no que ele olha para baixo, tinha outro tigre que também queria pegar ele. E ele ficou naquela. Acima um tigre, embaixo outro tigre. E agora, o que ele ia fazer? Para complicar mais ainda, dois ratos, um preto e um branco, se aproximam e começam a roer a trepadeira. Então, neste momento, com toda aquela situação, ele ainda consegue observar que na beira do penhasco tinha um pé de morango viçoso, lindo, com vários morangos madurinhos, vermelhos, deliciosos. E por um instante, ele segura apenas com uma mão e com a outra mão ele apanha o morango e saboreia e se delicia com aquele morango. Muitas vezes em nossa vida precisamos se deliciar com aquele morango. Por mais dificuldade que você se encontra, por pior que esteja, sempre há algo de bom. Nas maiores dificuldades, que aprendizado está trazendo isso para a sua vida? Que lição você pode tirar disso? Que proveito você pode? E o que isso vai te motivar para alavancar e alcançar o seu sucesso? Olhe para os pequenos detalhes e as pequenas coisas e se delicie com o morango. Eu espero que você seja esse vencedor, porque você merece alcançar. Você pode. O poder está dentro de você. Você consegue. Ame-se. Cuide-se muito. Viva plenamente a sua vida. Você vale muito. E eu espero você me contando a sua história, para que eu também possa continuar contando essas histórias para muitas outras pessoas. Eu te agradeço. Os meus contatos estão aqui. Pode entrar e deixar o seu recado, a sua pergunta, que eu vou lhe responder. www.raquelmazera.com ou meu e-mail raquelmazera@yahoo.com.br. Namastê. Muito obrigada.